Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul com Atualidades Pampa e as notícias que marcaram este final de semana no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul e no mundo. Sem dúvida alguma, os olhares todos se voltaram para Londres, mais um ataque terrorista, mais mortos, mais violência, num final de semana onde a gente achou que teríamos apenas um show, né, em homenagem, já lembrando aquele trágico atentado que vitimou aquelas crianças e tivemos mais um atentado. Os olhares todos voltados também para Brasília no fim de semana, né? O ex-deputado, ex-assessor, ex-foro privilegiado, ex-tudo, mas agora, na verdade, um presidiário, né? Hoje está preso. O advogado dele, Dr. César Bittencourt, saiu daqui, ó, saída pela esquerda, bem rapidinho no sábado de manhã para encontrar o seu cliente, né? O senhor está com cabelo diferente hoje. Hoje estou com os cabelos crespos, ideias curtas. E... Não, as ideias não são curtas. Bem pouco, botei os dedos na tomada hoje, os cabelos se arrepiaram tudo. E por aqui, chuva, chuva, chuva. Mais de 5.000 pessoas fora de casa no estado do Rio Grande do Sul, devido às cheias dos rios, infelizmente, né? E Porto Alegre, o nível do nosso Guaíba ultrapassa, né, a cota de alerta de cheia, né? A marca do nível aumentou violentamente durante este final de semana, ou neste início de semana. E por falar em Rio Grande do Sul, num ranking divulgado nesta segunda-feira, alguns municípios gaúchos estão entre os 100 municípios mais violentos no Brasil. E Alvorada é o 12º município mais violento do Brasil. E nesta segunda-feira nós estamos na véspera do início do julgamento, da avaliação ou da retomada do julgamento da cassação ou não, né, da chapa. Chapa parece uma coisa de dente, né, mas não é bem de dente, né? Dilma e Temer. Ou seja, uma segunda-feira muito movimentada e as anteninhas de todos muito bem. Acho que é por isso que meu cabelo se arrepiou com tudo isso. Deve ser isso que está acontecendo em todos os lugares. Meus cabelos se arrepiaram todos. Estão eriçados. Estão eriçados. Eu achei melhor assim, né? Isso, sim, senhora. Você é realista. Fale. Não tem nenhuma expectativa para o julgamento de amanhã. Não vai sair. Vai ter pedido de vista. Não, vai sair. Sim, vai pedir de vista. Vai iniciar e já vai acabar. Vai ter pedido de vista. Tem um ministro lá que é conhecido, amigo do Temer, coisa e tal. Acho que vai ser ele que vai pedir. Acho que é o Napoleão. Coisa assim, Napoleão. Não sei o nome do moço lá. Não? Não sei o nome do moço lá, mas ele tem... esquentar agora. Sim, daqueles, né, que estava previsto que ia o Gilmar Mendes quase que pediu, pelo amor de Deus, alguém peça a vista desse negócio pra Ele gente... está horas assim, pautando, né? Só que tem uma coisa, o seu Gilmar deu na trave, né? Porque um olharzinho mais atento aos dados estatísticos do próprio Tribunal Superior Eleitoral mostram que menos de 1% dos processos que vão a julgamento recebem pedido de vista. É quase inédito isso. Quase inédito. E ele disse que, não, é normal. Os ministros pedirem. Não é não, seu Gilmar. É normal, é bem anormal. Seu Gilmar só foi derrubado pela estatística do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Cuidado que o senhor fala, deseja uma coisa, estatística e informação é outra. Merece credibilidade? Julgue você mesmo, mas está evidente, né? Agora, ele praticamente pediu, pelo amor de Deus, para alguém pedir vistas do processo para sentar em cima e deixar o Temer quieto até o fim do governo. E aí deixar aliviado até sair o Janot, né? Porque a grande expectativa do governo é a substituição de Rodrigo Janot, que acontece em
Agosto, né? Agosto, né? Dia 17, eu acho, 17 de agosto, 17, 18 de agosto. Não se sabe se ele vai escolher em cima da lista tríplice ou não, né? Os procuradores já estão se movimentando para fazer a tal da votação, mas mesmo que indiquem 3 nomes, ele pode não escolher. ele não tem obrigação de escolher. O seu Michel Temer até agora não mostrou nenhum pudor na escolha dos ministérios e na escolha dos cargos estratégicos do seu governo. Ele sempre deixou bem claro que estava escolhendo amigos, independente de competência ou não. Escolheu deputados, escolheu gente, sabe, do seu círculo de amigos. O seu Michel Temer deixou bem claro que meritocracia ou melhor para o país ficou em segundo plano. E não vai ser agora, na escolha exatamente daquele que comanda o Ministério Público Federal, que ele vai ter algum pudor. Ele vai tentar escolher aquele que mais se alinha com o seu pensamento, o mais amigo, aquele que atenda o telefone dele ou possa visitar às 10h30, 11 horas, que é uma hora que ele gosta de receber visita, né? Então, assim, não vamos esperar nenhuma indicação mirabolante. O Ministério Público Federal está fechado e vai fechar com 3 nomes que mantenham a linha do Janot, ou seja, a independência do Ministério Público Federal. Mas esqueçam, o Michel Temer não está nem um pouquinho preocupado com essa linha de pensamento. Ele vai manter o que ele fez até agora no seu governo. Escolha de amigos, sem nenhuma vinculação com meritocracia ou importância para o país. Ainda mais nesse momento, né? Ainda mais nesse momento. O dele está na reta, né? Xuxa. E como está? Exatamente. E como está? É verdade. Ele está que nem o... Não tem. Lembra aquela piadinha do cara esperando o Papai Noel? Ele está o próprio. Assim, né? ó, como é que pode existir uma janela. regra dessa? Como é que pode ser essa lei, né? Como é que o presidente da República, né, que pode ser investigado pelo Ministério Público, escolhe o representante maior do Ministério Público e pode escolher fora de uma lista tríplice, ainda fosse em cima de uma lista tríplice, no qual a própria entidade escolhesse 3 nomes e ele tivesse que ficar entre esses 3 nomes, mas não. Na verdade, só o fato dele ser Então, indicado e investigado, ele deveria ser banido de qualquer decisão, né? Sabe aonde que está isso? Na gloriosa Constituição brasileira, que os constitucionalistas e os bobocas de plantão acham maravilhosa, acham linda, a Constituição cidadã. Eu sempre disse, desde 88 que eu digo, essa Constituição é uma porcaria. A nossa Constituição foi feita para formar corporações. A nossa Constituição foi feita para montar estruturas corruptas no país e oportunistas em cima do dinheiro público. Vitorino. E o que aconteceu de 88 para cá? Vitorino, hoje eu conversava com meu amigo Carlos a respeito de uma coisa muito simples que o Brasil poderia fazer: copiar a Constituição americana. Copiar. Dar independência aos estados. Como nos Estados Unidos, cada estado tem as suas leis, as suas regras e tal, e fazer uma Constituição parecida, semelhante, ou sei lá o quê, à Constituição americana, para nos livrar de determinadas coisas que tem na nossa Constituição. Alguns dizem que a Constituição brasileira é uma das melhores constituições do mundo. Agora, sinceramente, até eu não estou vendo nada disso. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Boa noite, Magda. Sou grande fã e admiradora do Chicão Tofani, pois é um cara extremamente arrojado e muito à frente de seu tempo. Algumas semanas atrás, ele disse ao senhor Vitorino uma coisa que concordo. Quem fala isso é a Paula Hartmann, nossa telespectadora. Este senhor somente fala em STF, Curitiba, Lula e outros, no qual ele chama de notícia. Isso é para ti, Gustavo Vitorino, começou cedo hoje. Opa, entrou uma outra notícia aqui. Na realidade, o que é moderno é os chamados drops. Por isso, tenho uma pergunta drops para ti, Chicão. Achei muito legal a cirurgia plástica que tu vai fazer com o Miguel Sorrentino, modelando teu rosto conforme o biotipo ucraniano. Quando irá fazer? Pois vais ficar ainda mais parecido com Bruce Willis. Um abraço da fã número 1 do programa Atualidades Pampa, Paula Hartmann, médica veterinária. Mas o que tu tá rindo que a pessoa é médica veterinária, menino? Paula Hartmann. Combinou com o ídolo dela. Toda razão. O drops é a linguagem moderna. Quem fala muito nos negócios não tem credibilidade. No amor, ele vira uma mala com as mulheres. E na televisão, ele vira o troca de canal.
A linguagem é curta, Lacônica. incisiva, Lacônica. pragmática e cirúrgica. Como eu vou dar a resposta para você? Eu poderia contar toda a história de Miguel Sorrentino, aonde foi inspirada essa cirurgia, tudo. Só vou dizer para você, vai ser feito entre julho e setembro, porque é melhor para a cicatrização, porque a temperatura no Rio Grande do Sul cai. É um descolamento da face. É verdade. Ô, Chicão, falando em drops, pela 12ª vez na história, Real Madrid levou a Champions League. Eu me lembrei de você. E que jogaço. E sabe por que eu me lembrei de você? Porque houve, para mim, 2 jogos. Um jogo do resultado, Cris. A Juventus não merecia 4-1. Porque aqueles 2 gols do Real Madrid, o primeiro do Cristiano Ronaldo e o segundo do Casemiro, foram gols de detalhe. O Buffon ia pegar a bola bateu no calcanhar do Khedira, gol. Bateu no calcanhar do Chiellini, gol. A intenção era um gol atípico até, mas o Real Madrid dominou o segundo tempo, mereceu ganhar. E o Real Madrid mostra o drops que a gente falou aqui. O Barcelona é tititi, a Juventus domina o Real Madrid. É uma estocada Cristiano Ronaldo, Marcelo Cruz, gol, Asensio, gol, 4-1, campeão do mundo e o melhor do mundo. O Real Madrid é tão incisivo, ele é tão pragmático, que todo mundo fala em grandes jogadores brasileiros. Ele escolheu um garoto de 16 anos que ninguém conhece, Vinícius Júnior, do Flamengo, e pagou, vejam só, telespectadores, 20 milhões de euros para um jogador que nem joga no time titular do Flamengo. Por quê? Porque o Real Madrid está pensando daqui a 10 anos, quando o Cristiano Ronaldo tiver 42 anos. Pois é, foi uma polêmica a contratação do Vinícius, né? É porque o Real Madrid tem uma visão. Que é um jogador totalmente, não, desculpa falar, mas desconhecido. Total. E o Real Madrid tem essa visão. Essa visão fez ele contratar Odegaard, que é um menino norueguês de 15 anos. Ele comprou o Odegaard também. Coisa que nós não temos aqui, porque nós estamos na época das cavernas. E Cristiano Ronaldo se consagra o melhor jogador da temporada. É uma máquina de fazer gol. E provavelmente será ele o melhor jogador do mundo no Ballon d'Or da FIFA. E pela 12ª vez, Real Madrid é campeão da Europa. Isso que Gareth Bale não pôde jogar toda a partida porque estava lesionado, que é um dos melhores jogadores do mundo. Chicão, o Vitorino seria um grande jogador de futebol, né? Na sua época, né? Na sua época. Pode ser, né? Pode ser. O Vitorino é um cara inteligente. O Vitorino tem uma frase sobre o Cristiano Ronaldo que eu achei legal. O Cristiano Ronaldo é mais conhecido que Portugal no mundo. Se for o Vitorino que disse, é verdade. Como a Amália Rodrigues foi também. A pergunta que eu não quero calar, vocês assistiram o jogo no sábado? Eu assisti. Eu consegui assistir a partir dos 20 minutos do primeiro tempo. Cheguei em casa na corrida. Bom. E foi um grande jogo, sabia? Estou até em dizer que o 4-1 não reflete o que aconteceu na partida. Também é isso. Porque quando a Juventus estava tentando reagir, teve aquela expulsão esquisitinha. Aliás, esse mesmo juiz foi que expulsou o Fernando Torres no jogo da semifinal contra o Atlético de Madrid. Pode ficar bravo comigo, mas que esse juiz deu uma ajudinha legal. Eu acho que a partida já estava morta quando o Quadrado foi expulso. Ali já Ele adora fazer um barulho. Tem paixão. Boa noite, alegre e turbulenta, às vezes, bancada. Hoje é Dia Internacional do Meio Ambiente. Venho fazer uma sugestão. Segundo informações, o chiclete leva 5 anos para se decompor. A exemplo do que ocorre em toda a nossa cidade, entre parênteses, qualquer chuva surgem buracos mil, não seria diferente o que ocorreu na rua São Joaquim. Moro próxima a ela e há pouco tempo obras levaram quase um mês interrompendo uma quadra inteira. Passando hoje pela mesma, em menos de uma semana, abriu-se um buraco na recente conclusão, conforme fotos em anexo. Sugestão, 2 pontos. Se cada mascador de chiclete colocar em um buraco após o uso, pelo menos parte do buraco, deve ser colocar um chiclete, levará 5 anos para se decompor. Diferente das caras e intermináveis obras do qual nós pagamos. Um forte abraço a todos. Alexandra Silva. Tá bom, Fica a sugestão da Alexandra. Vou procurar as fotos dos chicletes, Alexandra. Socorro, final de semana fui assaltado na madrugada, domingo às 4h30 da manhã. Fiquei até às 6 horas quando desisti de ligar para o 190. Tentei e não consegui. Simplesmente nem chamava. Estamos sozinhos, a Venezuela é aqui. Estamos à deriva, sem rumo, sem governo
e com um bando de sem vergonhas. Falando em Venezuela, hoje mais uma companhia aérea anunciou a interrupção dos voos para a Venezuela, a United Airlines. Praticamente todas as grandes companhias do mundo, a JAL japonesa, a British Airways, a Lufthansa, a KLM holandesa, essas empresas todas já tinham interrompido os voos para Caracas, porque simplesmente o governo venezuelano, o Ministério da Fazenda da Venezuela, não repassa a essas empresas os dólares das vendas das passagens. Ou seja, as empresas operam no país e não recebem dinheiro. Que bonito, legal, né? Bacana isso. E uma nova modalidade. É a nova modalidade, quer dizer, as pessoas pagam, elas mas viajam. Mas o querosene de aviação eles cobram. Mas, assim, cobra. E é preço internacional, né? Claro. Não é o preço da Venezuela. Então, assim, só sobraram 3 companhias operando hoje na Venezuela. Até a brasileira, a TAM, que é Latam, né? Parou de voar para lá também. Sobraram 3 companhias apenas. A Copa Panamenha, a Avianca colombiana e a Air France, que deve anunciar a qualquer momento também a interrupção dos voos para lá. Quer dizer, a Venezuela acabou, né? Acabou a migração na fronteira, as pessoas atravessam a floresta para tentar chegar ao Brasil pelo Amapá. É desesperador. As pessoas, as mulheres, os pais chegam com crianças machucadas, feridas, de atravessar a floresta para entrar em território brasileiro, para ter comida. Olha o que fizeram com a Venezuela, um dos maiores produtores mundiais de petróleo, que rivalizava com a Arábia Saudita. 5 milhões de barris por dia. 5 milhões, rivalizava com a Arábia Saudita. Chicão, destruíram o país, Chicão. Fundador da OPEP. Aquela maldita bandeira vermelha que eles querem hastear aqui no Brasil. Quem com quem? Ah, sim. Vermelhinho com vermelhinho. Vermelhinho com vermelhinho. Aquela maldita bandeira vermelha que queria... não, sumiu. Não, eu queria que mandasse agora para casa dessa gente, né? Manda para casa da Gleisi Hoffmann lá agora. Presidente do PT. Tu viu as entrevistas dela? Eu vi. Poderia dar abrigo para essas pessoas. Eu tentei ouvir, mas quando ela disse o Lula foi o presidente que mais pensou nos pobres nesse país, eu larguei, né? Eu larguei. Falando em companhia aérea e também na Latam, que falou, essa madrugada foi bem complicada para a empresa, né? Porque assaltaram o depósito. Isso foi horrível também. Que horror! O centro de distribuição da Latam, aqui em Porto Alegre, ali no bairro Navegantes, assaltaram. Os bandidos, pelo visto, já sabiam o que eles iam roubar, né? Eles entraram armados, abordaram o vigilante levou um tiro no braço e eles levaram 2,8 milhões em celulares, cerca de 2.700 celulares da Samsung que estavam no depósito. Havia uns 8, 9 dias que já... Na verdade, eles já sabiam que tinha aquela mercadoria. E aí eles já sabiam da chegada de de um veículo numa determinada hora. Quando o veículo chegou, eles abordaram o veículo. E com a entrada desse veículo, eles entraram juntos, eram 3, 4 carros. Parece que o vigilante não abriu a porta, eles derrubaram o portão, o vigilante se escondeu e o tiro foi numa pessoa que estava no posto de gasolina, que assistiu tudo isso, eles viram que essa pessoa... E eles atiraram contra essa pessoa. Agora, informação privilegiada... Claro. Quadrilha organizada. Claro. O que eles roubaram foi o novo Samsung S8, pode ser? É o novo aí? Que vai ser lançado agora esse mês, estava lá estocado para promoção e ser distribuído. Agora, isso retrata também um pouco da esculhambação brasileira. Quer ver uma coisa? Um país como os Estados Unidos, se você roubar um aparelho celular, você nunca mais liga o aparelho. Exatamente. Porque os aparelhos têm seriais, imediatamente é comunicado à autoridade, a autoridade repassa as operadoras. No Brasil também tem isso que eu não entendo, não funciona. Não funciona. Quando tu é assaltado, que tu liga na operadora, eles dizem que bloqueia o telefone. Não funciona. Você compra iPhone na rua da praia. Exatamente. E o cara bota um chip e funciona, sai falando, não é nada. Lá, o sujeito bota um chip num aparelho roubado desse, imediatamente a polícia recebe... Essa carga que foi roubada não serve pra nada. Não serve pra nada. Lá não serviria pra nada. Não serviria pra nada, que serve pra porque o cara botou o chip lá, eles fazem a operação triangular, eles acham o celular em 20 minutos. O cara vai dar explicação até do exame de sangue dele, para a polícia, onde é que ele arrumou aquele celular. Aqui não, aqui os caras roubam a carga de um aparelho que sequer foi lançado ainda.
Vão distribuir, vão vender. Daqui a pouco esse aparelho não está sendo vendido na rua da praia lá, 500 pila. Antes do lançamento. Antes do lançamento, aqui. E vai ter gente que vai comprar por 500 reais. E vai usar pro resto da vida. E vai usar. Dona Magda, eu queria fazer um drops bem curto aqui. Em Novo Hamburgo tem uma loira, tem 300 loiras, mas tem uma loira muito especial, chamada De Freitas, é o nome dela. Ela é uma fotógrafa e ela vai fazer um ensaio em preto e branco comigo, no estilo fine art. Como é que seria o homem pós-apocalíptico que Ridley Scott retrata em Blade Runner que vai vir? Como é que é o estilo do homem, não o homem agora, almofadinha, bem barbudinha, barbeadinha, vai ser aquele homem pós-guerra nuclear. Que ela teve essa ideia. Tu tá bem parecido. De Freitas, um beijão pra ti. Além de ser linda, é uma das melhores fotógrafas do Brasil. Só tem que fazer uma correção, não é uma loira. No Novo Hamburgo só tem loira. Só existe loira. Tem morena. Dona Magda. É verdade. Sim, senhor. Eu queria fazer um agradecimento mais uma vez ao senhor Toruque Nazar. O senhor Toruque Nazar me privilegiou com um DVD em que mostra as peripécias da União Soviética à época do senhor Stalin. Eu comentei isso dias atrás, mas assistindo esse documentário eu fiquei profundamente impressionado com os crimes que foram praticados através desse governo da então União Soviética. Esse filme foi patrocinado pela União Europeia. E esse filme mostra, por exemplo, o massacre de 7 milhões de ucranianos pela fome antes da Segunda Guerra Mundial, quando eles pegaram todos os cereais, tudo aquilo, aquela política de terra arrasada, isso já na Segunda Guerra Mundial, e deixaram os ucranianos sem comida. Então, 7 milhões de ucranianos morreram nesta época e aí está a origem do ódio da Ucrânia pela União Soviética daquela época. E outro aspecto também fala do chamado Massacre de Katyn. O Massacre de Katyn aconteceu com soldados, com oficiais poloneses, médicos, engenheiros, advogados, etc. A elite daquele país na Segunda Guerra Mundial, quando simplesmente eles foram massacrados. 20 mil oficiais, médicos, a nata, a elite da sociedade polonesa, dos oficiais poloneses, foram simplesmente eliminados pelo então glorioso exército da União Soviética. E esse documentário ele faz uma advertência muito grande da extensão do poder do senhor Vladimir Putin, que está se tornando o homem mais poderoso da Terra. Então, esse filme é importante por esta análise. Eu quero agradecer ao senhor Toruque pela beleza de filme. Olha, algumas daquelas cenas eu, sinceramente, não conhecia até hoje. Muito obrigado pelo presente maravilhoso. Magda, falando em Europa, 3 meses e 3 atentados em Londres só, né? O último foi no domingo, 7 mortos, 48 feridos nos pontos turísticos de Londres, isso de um lado. E do outro lado, o grande show que emocionou o mundo, o One Love Manchester, liderado pela cantora Ariana Grande, que no mês passado, depois de um show da Ariana no estádio do Manchester, teve outro atentado terrorista também. E ela reuniu um dos maiores nomes do showbiz internacional, Coldplay, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Justin Bieber, Katy Perry, todos estavam emocionados, o show estava lindo demais, emocionou o mundo, a Ariana fez um discurso, uma multidão e já foram arrecadados 41 milhões de reais que vão ser destinados às vítimas e aos tratamentos, às famílias das vítimas e aos tratamentos dos que ainda estão no hospital do atentado em Manchester. Eu posso fazer um drop em cima do que ela falou e vou pedir a opinião do Vitorino. Eu acho que esse tipo de atentado do Estado Islâmico, sabe por que ele vai sempre existir? Porque essa tal de liberdade de imprensa não pode noticiar um atentado. Na China não se noticia um atentado. Por quê? Porque o terrorista, ele vive do efeito cascata do atentado. Ele quer mídia. Sim. Porque se ninguém fala do atentado do Estado Islâmico, não, por que ele vai fazer um atentado? Não é à toa que eles reivindicam. Exatamente, eles reivindicam porque... E a mídia, como tem aquela história, liberdade de imprensa tem um limite. E em questão de Estado, de segurança, não pode ter liberdade de imprensa. Tem que ser igual ao modelo chinês. O que tem na China de atentado pela libertação do Tibete, da Manchúria, Mongólia e outros lugares, província que a China captou, tu acha que o Ocidente sabe? Não, porque os chineses abafam. Como é que tu abafa o terrorismo? Pelo dinheiro que chega a ele e pela mídia
que ele Isso é uma propõe. coisa muito discutível, sabe, Chicão? É verdade. A ditadura militar É que nem um suicídio, divulgar, tu faz o cara querer Eu suicidar. sou uma pessoa completamente contrária a Exatamente, divulgar isso aí. determinadas coisas. Uma opinião Incentiva muito o cara a particular fazer. minha. Eu aprendi isso. Eu, quando estudei, aprendi isso e aprendi com grandes mestres meus de jornalismo que tem certas coisas que a gente não divulga. tá cheio Eu de louco aprendi por aí. isso, É verdade. Mas tu pediu Dois dos terroristas foram identificados. Foram. E aí, toda vez que identifica terrorista, eu lembro de Chicão. Aí é ele bom tem divulgar. aquela- Aí é Árabes. bom divulgar. Árabes. Um é inglês, filho de árabes, tudo é. e o outro é marroquino. Nunca tem um japonês também. O outro é marroquino, filho Paquistanês. é paquistanês de É origem londrino de origem paquistanesa. Mas e sempre tem um o viés. outro o outro parece que é marroquino de origem síria, ou de origem sempre líbia, tem. uma coisa assim. Mas aí tu vê, são árabes, né? O Jorge Bush fez a frase que nem Agora, todo árabe é trazendo do terrorista, mas todo atentado- terrorista. Líbia, um é líbio, o outro é inglês de origem paquistanesa. Trazendo do atentado... Desculpe. Não, fala. Não, era só para dar Trazendo do identificação. atentado terrorista e dos atentados terroristas para falar da nossa realidade, saiu hoje uma pesquisa, que a Magda até abriu falando, né? Uma pesquisa que foi divulgada do Atlas da Violência 2017, e um dos pesquisadores bem envolvido, ele fez uma análise sobre isso e falou exatamente do terrorismo, dessa repercussão que acontece quando acontece um atentado terrorista, e até do envolvimento da sociedade como um todo, que fala, que se envolve, que tem pena, e a gente não vê a nossa realidade, que é muito pior. Olha aqui, em 3 semanas, morreu mais gente no Brasil por homicídio do que nesses 5 primeiros meses dos atentados. Terrorista. Esse final de semana, 499 atentados, resultando em 3.343 vítimas até agora. Em 3 semanas no Brasil morre gente. É que nem quando São um avião cai, é uma 60 mil comoção. homicídios. O nosso terrorismo é 60 diário. mil. Exatamente 60 mil homicídios no Brasil. E claro, são os índices colhidos no ano de 2015, né? Não agora, 2016 ou 2017, mas que é uma amostra, né? E coloca Porto Alegre como uma cidade perigosa, São Leopoldo como uma cidade perigosa, Alvorada, né? É 12º lugar. 12º lugar. E aqui nas mais tranquilas... 12º lugar no mundo. No mundo. Olha o que é isso. Mas ganhar de É muito violento. Não, e vou te dizer o seguinte. esbórnia. Vou te dizer o seguinte. E junto com ela, olha aqui, ó. Já te passo a palavra de pode novo. ir, Não, vai, olha aqui, ó. E nessa lista tem mais 4 municípios. Viamão em 32º lugar. São Leopoldo, 83º, Canoas e Porto Alegre. Cidades Não, é só brasileiras. aqui. É só aqui, cidades brasileiras. brasileiro. Não, mais brasileira do Brasil. Mas ainda assim... Só que assim, Mas igual. Não, e é 2015, né? Porque eu tenho certeza que 2016 muito Porto Alegre ainda vai ficar aumentou. mais Claro, violento, não tem a mínima E dúvida. São Paulo caiu 44%. E São Paulo. Bagé é uma das mais tranquilas. Não, Também a beleza. gente tem que mostrar, né, o lado E positivo, aí a gente né? fica olhando o mundo. É complicado, muito complicado. Mas o friozinho tá aí, tá chegando, tá chegando. Mais do que nunca a gente está ficando em casa, né? E quando chega essa vontade de ficar mais tempo em casa, mais tempo na cama, enroladinho, vendo filme ou não, tem uma dica ótima para você aproveitar ao máximo o prazer de ficar na cama. Um colchão novo. Colchão novo, bom da Sleep Shop, é óbvio. Eu falo porque eu comprei o meu lá, tenho dito aqui e continuo afirmando, a minha vida mudou depois disso. Eu acordo todos os dias com mais disposição, mais relaxada, por quê? Porque é o resultado de uma bela noite de sono num colchão da Sleep Shop. Da Sleep Shop por quê? Porque eu fui lá, escolhi um colchão certo para o meu tamanho, para o meu peso. Faz o seguinte... Dá uma passadinha na Sleep Shop, fica na 24 de outubro, o número é 1363. Tem estacionamento próprio, tranquilo para o seu carro. Você vai chegar lá, vai conversar com o Rogério e com a Denise. São eles que atendem todo mundo, eles que entendem de tudo, estão lá desde que a Sleep Shop existe. Eles são simpáticos, têm toda a simpatia do mundo, tem
todo o conhecimento do mundo, vão indicar o colchão adequado para você, para que você tenha noites de rei ou de rainha, como eu tenho. Depois é só você aproveitar. Você vai ver a diferença que faz para a sua saúde mental, do seu corpo, a qualidade do sono, o que faz a diferença é a escolha de um bom colchão, um colchão adequado para você, para o seu porte físico, para o seu tamanho, para o seu peso, para a sua altura. Passe lá na Sleep Shop ou ligue para o telefone 3330-1592. Se você não for de Porto Alegre, use o prefixo 51. Ou vai lá e peça o colchão da Magda Beatriz e seja feliz. Você merece dormir bem como eu. Durma num colchão da Sleep Shop. Vou te contar um caso interessante hoje no almoço. Almocei hoje com um cara que é teu amigo, teu fã, que é considerado pelo Mulherio um dos 10 caras mais boa pinta de Porto Alegre. Quem o Henrique, dono do Moinho, da Moinhos Fitness. Ah, tá. Ele te conhece porque ele namorava a Patrícia, que era produtora do Câmara 2, com o Clóvis Duarte. Sei quem é a Patrícia. Inclusive colocou a academia Patrícia que agora mora no exterior. Exatamente. Ele colocou a academia dele, a única 24 horas no Rio Grande do Sul, aberta ali na Guete. E tu sabia, ele chegou pra mim e disse assim, Chicão, sabia que nós namoramos a mesma mulher? Eu digo, como? Há 10 anos atrás eu namorei uma loira lindíssima de Lajeado, que não vai o nome aqui, e eu saía com o teu carro, tinha um Peugeot conversível. Que tu deixava com ela e ela saía com... Durante um ano eu namorei ela, tu namorou, nós dividimos por mês, com carro, boa pinta, fashion e rico. Quem botava a gasolina era tu? Era eu. Ai, Chico. Ele ia na minha gasolina. Ele voltou recentemente de Cancún. Ele me disse que em Cancún é mais barato que ir para Gramado. Não acreditei. 10 mil reais, 8 dias, com tudo incluído. Almoço, café da manhã, bebida alcoólica, all inclusive. E tu paga em 15 vezes sem juro ainda. Que viu? Que coisa boa. Saindo de Porto Alegre. O que tu achou dessa bola dividida aí? Adorei. 10 anos depois. Chicão, tu descobrindo o que tu achou. Você não paga gasolina. Sociedade. Não me tocou, porque faz 10 anos, mas eu achei que tinha um passo. O Henrique é um cara boa pinta. Menos mal, né? Aí, Chicão, tu não precisava descobrir isso agora, né? Não, o pior foi andar com o carro. Eu cuidava. Maravilha. O que eu acho engraçado é que ele vamos aos aniversariantes de hoje? Tá boa isso aí. Vamos aos aniversariantes de hoje. Chega de ler os aniversariantes hoje, amanhã. Vamos ver Tem hoje. aquelas que é traído com mulher, nada a ver, né? Parou. Primeiro aniversariante, o comandante da Revolução Mexicana, à época do Porfírio Dias, etc. O Pancho Villa é um dos maiores personagens da história do México. Existem em muitos estados mexicanos estátuas em homenagem a este grande guerrilheiro que quis derrubar esse ditador, o ditador. John Maynard Keynes, economista britânico, uma das figuras mais importantes na economia mundial. Federico Garcia Lorca, talvez um dos maiores poetas da língua espanhola. Foi assassinado aos 38 anos de idade, se não me falha a memória. Ele era homossexual, amigo de Salvador Dalí, amigo das grandes personalidades daquela época. Tem-se a impressão que ele teria sido assassinado por ser homossexual. Não existe até hoje uma prova cabal de que tenha sido isso o motivo do seu assassinato. A grande estilista brasileira Zuzu Angel, que teve o filho assassinado à época da ditadura. Ele desapareceu, ele era do Movimento Revolucionário 8, MR8, desapareceu e ela até o final da sua vida, onde ela morre num acidente de automóvel ali no túnel. Contestado esse acidente. O carro virou, ela estava chovendo, ela tinha um Carmanguia TC. Eu tive esse Carmanguia. Eu tive esse carro, era o Porsche da época. Aí ele caiu lá e ela morreu esmagada, coitada, né? A Zuzu Ângelo. O Ivon Cury, meu querido amigo Ivon Cury, estaria de aniversário no dia de hoje, né? Foi um dos grandes cantores, ele era estiloso, era ator, participou de novelas e foi uma grande figura. Outro aniversariante, esse meu amigo pessoal, Erasmo Carlos, completando hoje 76 anos de idade. O grande Erasmo Carlos, uma carreira fantástica. Todas as grandes composições do Roberto Carlos, ele está junto, não por trás, ele está junto, a letra, a música. Ele é o grande artífice da carreira do Roberto Carlos em termos de composições. A Stefania Sandrelli, uma atriz italiana lindíssima. A Vattusi, atriz e cantora brasileira também. A Vanderlei, onde é que está a Vanderlei? A Vanderlei está de aniversário hoje, está aqui. Nascida em 46, completando 71 anos de idade. A Vanderlei, o tempo passa para todo mundo. A Vattusi, como eu disse,
O Kenny G, saxofonista americano, também de aniversário no dia de hoje. Pelo menos são esses os aniversariantes que eu mais conheço. A Sandra Nemberg está de aniversário. A Sandrinha está de aniversário também. Está completando hoje 49 anos. A Geise Arruda, que ela também está de aniversário. Famosa do vestido rosa. Do vestido rosa e tal. Ela disse que fez uma cirurgia e tal, nas partes íntimas, não sei o quê. Eu não vou contar a história. Tenebrosa. Não, mas ela... Tenebrosa. Porque o que ela diz, o motivo por que ela fez a cirurgia nas partes pudendas, realmente... Partes pudendas. É brincadeira. Vamos voltar ao assunto depois. Depois da madrugada. Um pontinho sim, um pontinho embaixo resolve legal. Posso ler quem faleceu hoje foi o Tom Sharda. Nunca ouviu falar? Não. É o pai do Maverick e do Fiat 124 Spider. Era ele que desenhou. Não conheci. Eu vi essa notícia, lembrei de ti e te trouxe. Gostou? Achei legal. Maverick, quem tem um legal é o Xande do Charim. Reconstruiu é uma fortuna comprar um Maverick hoje. 70, 80 mil. Até mais. Eu já vi até por mais de 100 mil. Sim, mas os Mavericks, os V8, né? Os 4 cilindros. É o canadense. Eu tive um daqueles. Eu tive 74 V8. Eles chamam Muscle Car. Vinha com motor Thompson canadense, um V8. Tu todo de preto lá dentro, tomando uma Enzenbike. Era um Maverick branco com os frisos. Com os frisos pretos. Mas nesse caso, porque as mulheres, a maioria, 99. Da Maria Gasolina. É Maria Gasolina, 99.4. Tem 0.6 que não era. Fala, cara, que ia falar. As 4 da bancadrão se fosse para 200. Essa vai sair, cara, vai apoiar. A rola. Olá, boa noite. O tratado do Chalé da Praça aqui. Deixa a Carla falar. A Ana Paula, deixa a Ana Paula falar, a Ana Paula de Porto Alegre, pergunta se a gente achou certo ou não, enfim, podem comentar sobre o trabalho pedagógico da escola de Novo Hamburgo, se não der certo, vocês ouviram falar? Eu trouxe a notícia. Foi ofensivo sobre as profissões, a psicóloga diz que foi construção de fantasia e não foi ofensivo às profissões. Beijos, leiam, obrigada. Foi uma atividade proposta pela escola, né, para os alunos do 3º ano do ensino médio. A psicóloga fala que faz parte de uma atividade para descontrair, eles estavam muito tensos e geralmente, realmente, nesse 3º ano que vem o vestibular, que vem Enem, que vem isso, realmente é um ano de tensão. E a proposta da escola foi fazer, se nada der certo, quer dizer, se não passarmos no vestibular... Daquilo que eu quero, o que eu serei. O que eu serei. E aí eles se fantasiaram daquilo que eles seriam, né? Mas o que eles pegaram? Atendentes de lojas de supermercado, empregadas domésticas, pizzaiolos, churrasqueiros, motoboys, etc, etc. E aí veio aquela repercussão negativa na internet dizendo que se não der certo eu vou zombar das outras profissões, entre outras colocações das pessoas que não gostaram dessa forma que foi feita essa atividade. Então essa telespectadora pergunta para a bancada o que vocês pensam a respeito disso. Eu não vi essa discriminação. Eu achei que... Eu achei de mau gosto. Achei de mau gosto, Magda. Eu também Eu acho que você não pode humilhar uma empregada doméstica, um atendente do McDonald's. Não é não dar certo isso, né? Isso não é não dar certo. Isso é dar certo. Isso é dar certo. É a pessoa que tem dignidade e está trabalhando. Talvez o nome, a nomenclatura. É a pessoa que tem dignidade e está trabalando. Então, como não dar certo? Mas o título, então, do negócio é que não foi bom. Eu acho que... Porque assim, se eu não conseguir ser advogada, eu acho que é por causa da fantasia. Mas eu acho que não. Vai se fantasiar de quê? Até porque como é que eu vou me fantasiar de advogado? Eu acho mais fácil me fantasiar de motoboy ou de, sei lá. Magda, o foco não era esse. O foco era, se você não der certo naquilo que você quer, o que você vai ser? E aí as pessoas trataram com ironia e com deboche profissões que não têm uma exigência maior de formação. Um gari deu muito certo, um cara que teve que estudar, passar num concurso público, não é fácil, né? Eu achei que a escola não foi feliz, não foi feliz. Um aspecto que eu acho... Eu não parei para pensar. Eu preferia usar, eu coloquei uma vez um pensamento no meu Facebook que deu não sei quantos... Eu disse o seguinte, olha, aos jovens, estudem, porque uma caneta pesa muito menos que uma vassoura. Quase me bateram.
Agora, o Vitorino, eu tenho... Você achava que eu estava humilhando? Não, eu dei um conselho. Uma coisa pra você. Eu disse, olha, eu já tô uma caneta... tão de saco cheio, com perdão da expressão dessas Mimimi. redes sociais, desses mimimi. Você não pode fazer mais nada. Tudo Você não feio, pode fazer tudo mais feio. nada, que todo mundo fica... eu não entro Ai, nessa mas vibe. isso é não sei o que... Ai, essa Não, mas esse partido mais Mas não tem necessidade, Vai, né? uma encheção Essa história de já saco. aconteceu uma outra vez em 2015, Muito saco no Colégio Marista Champagnat, em Porto Alegre. Uma Eles encheção também de saco, você não fizeram pode e fazer também nada. tinham o mesmo nome, Se Nada Der Certo, e também criou polêmica. Acho Uma uma vez, encheção de saco. no programa do Faustão, eu não lembro o nome da ex-Big Brother, que ela foi lá e ela disse, se nada der certo na minha vida, eu viro bailarina do Faustão. Só que não, né? As bailarinas, elas estudam O que muito. tem de mulher É que quase a nada mesma tá coisa. dando certo, tá virando GP, Book Rosa, é impressionante aí. A Magda tem toda a razão. Tá, mas então tá dando certo. Também não é Tá dando bastante Aí é engraçado, né? Aí é engraçado. Dona Magda, Aí é engraçado. Aí é Não engraçado. merecer nenhuma profissão. Claro que não dá, mas então por isso que não tem que ter mimimi, não vamos Não fazer pode ter mimimi. história. eu acho que o aspecto mais importante de tudo isso é que determinadas pessoas, elas não têm alcance para a sua intelectualidade. Elas estudam, mas não conseguem absorver determinadas culpa não é do coisas. cara. Não é da Não é pessoa. Olha, quem é que não gostaria de ser um doutor Pitangui, um médico? Eu quero ser um doutor Pitangui, mas o camarada chegou ali a se atender. Então, cada um tem que fazer o que lhe dá prazer. Quem não gostaria de ser o Vitorino? Aí eu não sei. Aí eu não Sabe, sei. e também Aí é ficou outra coisa. politicamente correto a gente dizer, isso é feio, foi horrível, olha só. porque é muito legal ser eu isso, ser aquilo. É muito mimimi. É que eu já acho que a Não, escola respeito errou. a opinião de Não vocês. precisa Desculpa. existir Discordar esse de você. projeto. Desculpa, Se eu nada der respeito certo. completamente, tudo bem. Acho Mas que tu vocês, tem a tua opinião, acho né? que vocês têm toda a razão na interpretação que vocês fazem, tudo bem. Mas é que também ficou combinado que a gente tem que dizer, mas fulano também estudou também para ser acho. isso, também é digno. Claro que é digno ser todas as coisas, até ser prostituta também exato, é é muito digno, muito digno. Mas vamos, sabe, deixa os caras fizeram um troço, não foi com essa intenção, não foi com a intenção de magoar ninguém. Eu acho que a quiseram se intenção é mais divertir, importante. a intenção foi essa, quando eles fizeram e quando botaram esse título, não foi para sacanear nenhum motoboy, nenhuma empregada doméstica. Eu sem a pessoa que trabalha, mimimi, tudo eu sem a chapéu, pessoa que tudo trabalha na minha casa, eu não sou ninguém. Eu dou minha vida por ela, eu deixo de comprar uma coisa e não deixo de pagá-la, porque sem ela eu não vivo. Você acha que essa pessoa deu errado, Entendeu? então? Claro que não. Mas Acabei de dizer, ela é importantíssima na minha vida. Mas é o que o título deu a entender. Eu não tô Mas o dizendo é o que o programa deu a Deus, entender. Metáfora que ela quer Eu não fazer. tô Ela dizendo é isso. figurativo, uma linguagem troca. Mas como é que você vai tratar por metáfora? Eles erraram, dizer que é ponto. Eles erraram, mas não vamos fazer disso um Faz do cavalo de erro batalha. um crime. Uma outra atividade também para o terceiro Opinião ano não que pode ter algumas mais. Não pode escolas ter, eu não falo fazem mais. e que alguns pais também criticam bastante, deixa pra lá. que esses adolescentes se vestem do sexo oposto. Então as meninas se vestem de meninos e os meninos se vestem de meninas e adoram a tal da brincadeira e nem por isso mexe com a sua sexualidade. é Mas isso. os pais ficam preocupados. Pois é. Já chegou o WhatsApp de grupos mas como que na escola tal estão fazendo essa brincadeira, estão propondo essa brincadeira? Isso Mas é saudável. simplesmente uma brincadeira, né, gente? Não é para levar tão a sério, talvez seja isso. Eu ouvi Essa brincadeira eu acho saudável. A professora disse assim, olha, sei lá, acho que a gente errou, então, desculpa, a gente errou, não foi legal o nome. Ponto. Mas a ideia foi uma brincadeira. A ideia que a foi Magda tá brincar, falando. pra descontrair, entendeu? Acaba pegando mal. Mas Sabe? tanta brincadeira pega mal, e aí faz parte. Pega mal pra um, sabe? não pega Mas mal pra outro. Tudo bem, acha, errou, não foi mal, tarará. Ponto, mas aí ficou assim, aí foi pra lá, foi pra cá, foi pra não sei aonde. Pô, gente, é a história que tu acabou de puxar aí. Nós estamos aqui falando de Londres, morre mais gente aqui no fim de semana. Esse nosso fim de semana morreu mais gente. Sabe? Morreu gente, morreu um monte de gente que não tem nada a ver. Vou
falar de coisa boa, vamos festejar as coisas que são boas. Tá aí a feira, uma feira em homenagem ao Dia do Vinho, uma coisa que acontece há 15 anos aqui em Porto Alegre e pelo segundo ano consecutivo será no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul. Este mês, de 7 a 11 de junho, cerca de 30 vinícolas estarão promovendo degustações, cursos e venda direto ao consumidor. Por quê? Porque tem preços especiais. Esse é o resultado. Atualmente, os vinhos espumantes brasileiros, eles têm um altíssimo nível de excelência, recebendo diversos prêmios em concursos internacionais. E este evento tem entrada franca. Para saber sobre os horários de funcionamento, a completa relação de expositores e agenda de cursos gratuitos, é muito simples. Basta você acessar a página facebook.com/Dia do Vinho, Porto Alegre, a Feira do Vinho é uma realização da Fênix Eventos, com apoio do Vinhos do Brasil, Ibravin e Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Eu quero dizer também para vocês que no coquetel de abertura, a Rede Pampa, que estará representada pelo senhor Paulo Sérgio Pinto, receberá a comenda Amigos do Vinho, que é laureada a todos aqueles que contribuem com a divulgação e o desenvolvimento do vinho brasileiro. Feira do Vinho, de 7 a 11 de junho, no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul. Entrada franca. Mas não esqueça, beba com moderação. Aí, Gustavo Vitorino, nós estamos sempre falando, e principalmente você sabe que essa história está do falando vinho, sempre do vinho bom. Saudável, o vinho, Chicão, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, os concursos internacionais passaram a ser votação no escuro. Como é que é? Antes vinha a vinícola tal da França, a vinícola tal da Itália, apresenta o vinho, não sei o que, o champanhe, não sei o que. Aí os concursos, todo mundo sabia de onde vinha. Há uns 15 anos atrás, alguns núcleos produtores, como a África do Sul, a Califórnia, o Egito, eles fazem vinho no Egito, na Turquia, sabia? Turquia é produtor de vinho. E o Brasil se rebelaram, disseram o seguinte, não, nós queremos assim, vocês querem dizer qual é o vinho bom? Vai ser no escuro. Cada vinho tem um número. E os enólogos internacionais, os juízes, vão avaliar e vão dizer qual é o melhor vinho, qual é o melhor espumante. Amigo, de 15 anos para cá, o Brasil está empilhando prêmios. Os caras tomam, com todo o respeito que me merece, vinho uruguaio, argentino, chileno, produzem bons vinhos, com todo o respeito que me merecem, mas eles não têm metade dos prêmios que os vinhos do Rio Grande do Sul têm. Vinícolas que produziam, todo mundo, porque vinho popular, marca tal, não vou dizer marca aqui para não causar estresse, mas marca tal, vinho popular. Essas marcas estão ganhando prêmios internacionais. E pesquisa, então, sobre espumantes. O Rio Grande do Sul é zona de... como é que é? Tem origem controlada, como é que é? DOC. Denominação de origem controlada. A grande sacada, um amigo meu... Espumantes. Viu, Vitorino? A grande sacada, um amigo meu deu, e eu não vou revelar o nome dele, porque é um cara da noite, aí não vou revelar o nome do espumante. Agora a jogada é o seguinte... Você vai jantar no dia dos namorados, em casa, com a sua namorada, já não é muito legal. Se você é legal, leva a namorada para Gramado, segunda-feira, aí mostra que você ama a mulher, você faz um sacrifício. Vamos pro esquema feijão com arroz. Tem que bancar, né, Chico? Tem que bancar. Vamos pro esquema feijão com arroz. Vai fazer uma janta em casa. Sabe o que a mulher mais gosta? Uma champanhe francesa chamada Vive Clicquot. E tem um espumante na região nossa aqui que fez um selo laranja. Então tu tira o rótulo e coloca só o selo laranja no balde. A mulher pensa que é uma Vive Clicquot e é um mandrake. A Vive Clicquot e esse espumante é R$30 no supermercado. É um grande negócio para você ter uma noite, entre aspas, de mentira, mas que o resultado seja de verdade. O Chicão só ensina maldade, né? Que mandrake, né? Mas então vai para Gramado e pede uma Vive Clicquot lá no... E não trabalha na terça também. Não vem na terça. Nem na segunda, nem na Segunda-feira, dia dos namorados, nós vamos trabalhar aqui e depois nós vamos sair para namorar. Segundo dia dos namorados. Aí já emenda com um feriado. E aí depois cada um vai sair com o seu namorado, com a sua namorada. Há uma notícia que eu tenho que dar para vocês que segunda-feira eu saio daqui direto para a estrada, para Caxias, porque na próxima terça eu não estarei aqui, estarei acompanhando um evento da Semana que vem? Isso, da Rede Pampa de Comunicação.
Não, eu vou trabalhar, né? Ah, bom. Não vai dar. Eu vou trabalhar. Quero mandar um beijo, E não é posso? fácil arrumar esse produto hoje em dia. Quero mandar um beijo para dona E é Zirlei Razi, que está assistindo ao programa. Ele é mãe do meu amigo Evandro Razi. Os dois estão lá juntinhos assistindo a Atualidades Pampa. Um beijo para vocês. Beijo, dona Zirlei. Estou com saudade da senhora. Dona Aproveitar Magda. o Pois não, beijo. seu Mário Barcelos. Fala primeiro. Não, que fala. hoje eu estive no Canoas Shopping e a Sil de Canoas mandou um beijo para o Marne. Muito obrigado. Diz que é muito obrigado. fã do Marne, Muito que adora o Marne, idolatrou o Marne. E o Chico também. Já que o Marne está na parada de Esse sucesso, pacote aí. estimada bancada, a elegância do senhor Marne Barcelos, todo de verde, será para não parecer maduro? É o que pergunta o Álvaro. Mais maduro que eu tô. Então vai, ô mais E o maduro. Carlos, aqui, o pessoal Não, vai, já vai, que é vai. Marne, que tá em alta, Carlos de São Jerônimo. Magda, por favor, ajeita ali a franja. Ah, não, mas ele faz o Pega pega rapaz. rapaz agora, ele tá Ele tá com a mania agora de franja nos Calma, olhos. Tempo. Vento aqui. O tempo e o vento. Fala. Eu assisti esse final de semana um filme Sim. fantástico chamado A Outra. Oba! A Outra. Com Quem era Natalie o- É Portman maravilhoso, e Scarlett Quem era? Johansson. Maravilhoso. Esse filme trata da história da segunda esposa do rei Henrique VIII, No teu coração, chamada... como é que ficou Scarlett Johansson com a... Para mim, ela, perto da Natalie Portman, é bonitinha, mas a outra é velho fora de aguentou, o velho série aguentou como essas duas atriz. gurias aí. Então, conta a história da Ana Bolena, da decapitação dela e do que ela fez para conquistar o rei Henrique VIII. Conta a história da família Tudor, que foi a família mais importante da Inglaterra. O rei Henrique VII, pai, depois o rei Henrique VIII, que briga para poder casar com Ana Bolena, para se separar de Catarina de Aragão, Catalina em espanhol, que era sua esposa. Ele cria lá um simulacro, briga com o Papa e cria então a Igreja Anglicana, se tornando o chefe maior. Muda a história da Inglaterra a partir daí. Aí ele tem um filho com a irmã dela. Ele casa com a irmã, né? Com a Casa Maria. com a irmã, que é a Scarlett Johansson. É, a Maria Depois, Bolena. a trama vai se aprofundar. Está aí nesse livro, mais ou menos, essa muito história bom esse contada, desse livro fantástico. Então, essa família criou o grande poder da Inglaterra já a partir daquela época. Eu vou explicar Marne, por só quê. uma dúvida, a filha do rei Henrique com a Maria Bolena não é a Rainha Vitória? Não, é a Ana Bolena, isso aí tem quase 500 anos atrás. Ana Bolena teve uma filha chamada Elizabeth, a rainha Elizabeth I. Mas a irmã dela que teve a filha com o rei. A irmã dela teve uma filha. Teve um filho, um garoto, um menino, teve um menino. E ela teve uma filha. E acontece o seguinte, que a Ana Bolena foi decapitada porque naquele frêmito de ter um filho homem, ela quer transar com seu próprio irmão e a esposa do irmão vê a cena e vai lá e conta pro rei. Guria medonha! Papo esse. Guria Não, medonha! conta a Guria história. medonha! O cara tá descrevendo a árvore ginecológica da família. Só que o rei Henrique não sabia que a sua filha com Ana Bolena seria a rainha Elizabeth I, a maior rainha, maior que a própria rainha Vitória, que Que teve esta daqui, 45 anos. Está aí a Ana Bolena, está aí a imagem da Ana Bolena. Esse livro, se você quer conhecer Elizabeth I. a história da Inglaterra, a história daquele país, a história de Londres e da família Tudor, tenha este livro. E Eu Marne, recomendo a vocês. Eles que Além do criaram filme, aquela a famosa outra- saudação, né? Tudo bem? Beijo a todos eles. Tudo bem? Além do filme A Outra, que é maravilhoso, tem uma série também, pra quem gosta de séries, que é The Tudors. Conta a história da família Tudors, que é maravilhosa também. E antes de incluir no meio de tudo isso, tem o voucher de R$70. Opa! Para saber, tem que ler. É, da Devassa. Hoje é no WhatsApp, pode ser? Pode. Pode ser no WhatsApp, 999-777001, 999-777001. Marne Barcelos vai dizer a frase, você vai escrevê-la exatamente como for citada, colocar o seu nome completo e o número do seu documento, CPF ou RG. E aí você poderá ou não ganhar de presente um voucher no valor de R$70 para consumir na mini cervejaria Devassa. A frase é... Todos os dias e noites eu vou muito bem com aquela devassa. Oh,
repita, por favor. Todos os dias e noites eu vou muito bem com aquela devassa. Todos os dias e noites. Todos os dias e noite. Eu vou muito bem com aquela devassa. Esta devassa tem o D maiúsculo. O Vitorino sempre me desconstruindo, quer dizer, impressionante. Isso é muito ruim, Essa de hoje foi muito ruim. Horror. Ele é muito ciumento, né? Muito? Vamos ver. Jairo Zanini. Magda, por favor, pede para o Zé Colmeia abrir aquele último botão da camisa. Está me faltando ar aqui em casa. KKK. Jairo Zanini. Tá, mas você fica sem ar e eu fico com frio. Então fica você asfixiado que eu com frio. Deixa assim, Tá Jairo. bem. Na hora de sair daqui, o vento ali. Olha, o seu Eduardo Bauerman, eu não vou voltar ao assunto de levar comida para casa, seu Eduardo. Tá vencido, não. Por favor. Lamento, mas a gente já tratou desse assunto em outros programas, não vou voltar ao assunto. Beijo, querido. O vencedor é Vitor Hugo Weber. Todos os dias e noites eu vou muito bem, não pode ligar, por favor, com aquela devassa, é isso? É exatamente isso. Exatamente. Vitor Hugo? Vitor Hugo Weber. Weber. Então, Vitor Hugo, amanhã, a partir do meio-dia, o teu voucher no valor de R$70 já estará liberado na mini cervejaria Devassa, no segundo piso do Praia de Belas Shopping. Tu tens 30 dias para desfrutar deste valor lá na mini cervejaria Devassa. Obrigado por ter participado da brincadeira conosco. Vitorino, vem cá. Oi. Temer Ele não vai dar para ele ir até aí. Não vai dar. Não, mas me responde uma coisa. O Temer recebeu 84 perguntas da Polícia Federal para ele responder dentro de 24 horas sobre o áudio com o Joesley, da conversa com o Joesley. Mas ele não é obrigado a responder essas perguntas? Não, ele pode silenciar. É um direito constitucional que ele tem de não produzir prova contra si mesmo. Ele pode responder, ou a que ele não quiser responder, ele diz, não, eu me recuso a responder de acordo com a lei. E pode não responder nenhuma, se quiser também. É um direito que ele tem de se manter em silêncio. Ele só não pode rasgar, botar na cueca que deu. Aí não. Aí é uma resposta suja. Aí é uma resposta suja. Isso ele não deve fazer. Eu perdi o WhatsApp, eu não consigo achar, mas eu achei maravilhoso desse se não der certo. Ele colocou mais ou menos assim, ó, se não der certo, eu serei o executivo de uma grande empresa, vou pegar o trânsito 2 horas por dia, pegar meu carro importado, morrer de medo de ser assaltado, etc. Para mim, dá certo agora é ir para o interior do estado e ficar em paz e de bem com a vida. Verdade. Falando sobre isso, Manuel Azevedo disse o seguinte: geração mimimi é muito chata, fazem coisas muito piores em escolas, tipo doutrinação política. Ninguém critica, sem falar que muitas faxineiras e profissionais liberais ganham mais do que muitos diplomados, atendendo vários lares em sistemas de agendamento. Já que tu tocou nesse assunto. Boa noite, Magda. Quanto à discussão sobre as profissões, ou se alguma vale mais, segue o conto do canoeiro. Um canoeiro transportava um advogado e uma professora. Então o advogado indagou: você conhece de leis? Não conheço nada de leis, respondeu o canoeiro. Então você perdeu metade de sua vida. Logo a professora perguntou: você sabe ler e escrever? Não sei nem ler nem escrever, disse o canoeiro. Então você perdeu metade de sua vida, respondeu a professora. Logo veio uma onda e virou a canoa. O canoeiro perguntou: vocês sabem nadar? Não, responderam. Então vocês perderam toda a sua vida. Moral da história: valorize quem está ao seu redor. Existem saberes diferentes para aprender. Parabéns. Fernanda diz o seguinte: muito mimimi. Óbvio que não quiseram ofender ninguém. Não se pode mais fazer piada nesse país. Politicamente correto serve só para dividir a sociedade em grupos rivais. Abraços, Fernanda de Carazinho. O Rodrigo Tayan está dizendo: se encontra o Chicão da rua do jeito que ele está, entrego na hora meu celular para ele. Está parecendo um pichote. Boa noite, bancada. Acho uma hipocrisia esse assunto das fantasias da escola. Todos pensam assim, mas não expressam. O mundo está tão chato, não podemos brincar com nada mais. Abraços, Miriade de Porto Alegre. Profissões, bancada demais. Demais é demais. Eu sou motoboy e ganho mais que a maioria de profissionais que ficam atrás do balcão se achando. Vocês são muito bons nos debates.
Aí o Manuel já falou, para o Chicão Tofani. Favor perguntar para o Chicão Tofani por que o time da Juventus é chamada de... Para aí que entrou. A velha senhora. La Vecchia Senhora. Por uma questão só, foi a Vecchia Senhora, porque a Senhora Velha foi o clube mais antigo da Itália de futebol. Obrigada. Só por causa disso. Chicão, aí a namorada disse pro namorado, amor, Lá vem ele com a carinha sem graça. me dá um celular novo no dia dos namorados. Ele disse, dou, mas e o outro? O outro vai me dar uma jaqueta de couro. É boazinha. Não, é boa. Temos uma telespectadora de aniversário que pediu beijos da bancada. Carolina Krieger. Não sei se é minha parente ou não, mas é exatamente como se escreve. Carolina Krieger. Parabéns. Beijo, feliz aniversário, Parabéns. Carolina. Parabéns. Marne Barcelos, notícias. Nós temos muitas notícias, deixa eu descobrir aqui. O Temer destaca a meta de crescimento com responsabilidade ambiental. Todos os dias o Temer está indo para a televisão agora para falar que o país cresceu. O pior é que existem registros realmente de que o país estabilizou um pouco, economicamente falando, e agora ele faz o registro, criando alguns parques nacionais, como o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, a Estação Ecológica do Taim, aqui a nossa estação, a Reserva Biológica União do Rio de Janeiro. Outro decreto cria o Parque Nacional dos Campos Ferruginosos lá no Pará. Isso é muito importante para manter a ecologia, para manter o país, um país de dimensão continental como o Brasil, com tantas áreas fantásticas, maravilhosas. Isso aí tem que ser preservado. Agora, eu tenho a impressão que somente lançar o decreto, assinar tudo, não funciona. Tem que ter fiscalização nesses parques. Porque se não tiver fiscalização, por exemplo, no Taim eu sei que tem fiscalização. Apesar disso, muitos bichos morrem quando atravessam aquela faixa ali, aquela coisa toda, aquele asfalto ali. Então não adianta criar se não tiver fiscalização. Infelizmente, se não houver punição, não houver fiscalização, as pessoas vão cometer essas heresias que são cometidas contra esses grandes parques nacionais. Nos Estados Unidos a coisa funciona. A Floresta Negra, por exemplo, na Alemanha, é uma coisa... Se o cara mexer num pezinho de árvore lá, é preso na mesma hora. Fora daqui funciona tudo, né? Agora aqui... É jeitinho brasileiro. Mário Barcelos, o Paulo Rigon pede que tu fales de novo sobre o livro que trata sobre a família inglesa, sobre a realeza. Não, até aqui eu já mostrei os estudos, é a verdadeira história da família. Retratos de uma era de ouro, mas tem muitos, né, Mário? Tem muitos que trazem uma história. Esse aí está condensado. Procura um que fale sobre os Tudors. Isso, está condensado esse aí. Você vai ver todos os grandes personagens. Um livro que fale tudo dos tudo. Parou. O Vitorino, se alguém entrar na fala dele, ele fica bravo, né? Mas ele está sendo delicado. Ele está sendo delicado. Eu estou educadinho hoje, Mário. Tá muito educadinho. Hoje, ele fez confesso. Posso te incomodar? O fato do Mário Barcelos estar vestido de pé de alface não quer dizer que... Não tá. Isso é couve. É couve? É escuro. Não, o pé de alface está por baixo. Eu pensei que era repolho. Manteiga. Não, repolho é bem clarinho. Tu nunca comeu repolho na tua vida. Eu adoro repolho. Não, então tu come de olho fechado. O repolho é bom, o ruim é o efeito. Gustavo Vitorino. Aquele repolho que vem com Eisbein. Boa noite, queridos. Boa noite, queridos. Diz o Fábio Oliveira de Canoas. Diz para o Vitorino deixar essa barba para fazer como ele está. Assim ele esconde a boquinha de beijar setentonas. Brincadeira. Adoro vocês. Fábio Oliveira de Canoas. E qual é o problema de dar um beijo na mulher de 70 anos? Olha o teu advogado. É o que eu estou pensando aqui. Qual é a maldade? O que teria... Uma mulher de 70 anos não pode se apaixonar, não pode ter um namorado? Mas claro que pode. Isso é preconceito. Você bancaria uma mulher de 70 anos? Eu não. Por que é isso? Eu tenho uma regra na minha vida. Qual é a regra? Tu sabe qual é. Ele não banca nada. Do chalé da Ele não banca ninguém. Chalé, o Chicão Olha um desenvolveu... tratado desse da Chicão falando. desenvolveu As pessoas se reuniram lá e chegaram a uma conclusão Tem 2 minutos de relacionamento. programa. Chega para falar do tratado? É bom falar porque vai acabar o programa aí depois disso. Pode falar, Chicão.
Não vou falar, porque você fica tudo melindrosa, as pessoas não têm fair play, elas não são que nem eu. Estão de mal com a vida parece que é tudo ruim. 3 minutos dá pra falar. Vamos falar do tratado. O que tá acontecendo? Fala, tu te preocupa com o que os outros pensam? Eu falo, Chicão. Tá, então vamos lá. Chicão, eu falo e assino o TAC lá. Que tratado é esse? Eu assino, é um TAC? Eu assino. Claro que vai dar TAC, vai dar rolo, né? Mas a tese é a seguinte: a tese do Chicão é a seguinte: o homem bom vivant tem que ter uma tabelinha. Tua e do Simonetti e de outros, não é só minha, né? Não, a gente estava na mesa, só bebendo, mas a tese é dele. Alvo, o Chicão disse... Joga pedra na gente. A tese é a seguinte: tudo aconteceu. O homem bom vivant só banca a mulher que tem no máximo a metade da idade dele. É uma tese matemática. É uma tese matemática. É que nem a mulher aquela, que ela tem um namorado de 35 anos, ela é uma coitada. Sabe por quê? Porque quando ele tiver 60, ela vai ter 58, 57, 60, ela é uma vovó. Ele não vai querer ficar com ela, ele vai trocar por outra de 30. Então, a namorada do cara de 35 não nasceu ainda. Ela vai nascer. Já nasceu, e inclusive agora ela é primeira dama da França. Tá, vai ter obrigada. Naquela outra cultura, ninguém casa porque o cara tem grana. Ele correu atrás dela. Ele correu atrás dela. Mas é assim, pera aí um pouquinho. Vamos terminar de explicar a tabela, Chicão, tô falando. Tabela do chalé da assim, ele banca se tiver menos da metade da idade dele. Mais da metade até a idade dele, divide. Que tem uma tableta. Acima da idade dele tem que bancar o velhinho. É a tabela de Chicão. Não, mas como é que... Me diz só uma coisa, Magda. Seguinte, um garotão, botinha, com um carro legal. Tem 30 e picos anos. Pegou uma mulher maravilhosa de 25 anos. Daqui a 30 anos ele tem 65, a mulher tem 60. Ele vai querer voltar. Isso se chama tablita. É a lei da vida. Ele vai querer voltar a pegar uma outra de 25. Olha, vou te contar uma coisa. Olha, ai que tener. Boa noite, ilustríssima bancada. Para mudar de assunto. Independente de ideologias, eu tenho minha opinião bem formada a respeito das privatizações. Vamos ouvir aqui nosso telespectador. Eu vejo algo simples. O Estado deve cumprir suas funções básicas, que vou por ordem de prioridades, tá? Que vou pôr por ordem de prioridades, Vitorino. Primeiro, educação. Se melhorar a educação, melhora a segurança e a saúde. Depois, a saúde e a segurança, o resto do Estado deve interferir quando deve, em casos excepcionais. Quanto à Previdência, minha reforma, sem mudar nada, é simples. É só o governo devolver o dinheiro que retirou ao longo dos anos. Não precisa nem pagar os juros, diz ele. Pois trabalhei 35 anos sempre contribuindo com mais de 5 salários e agora mesmo aposentado continuo contribuindo. Tem mais o fato de ter ganho um processo desde 1996, transitado em julgado na STF, até agora não recebi sequer um montante que tenho direito. Nosso país não tem direita nem esquerda. Tem o velho centrão que foi formado na Constituinte e nunca mais se afastou do poder. E por falar em beijar, sempre que eu posso, eu beijo uma senhora de 84 anos, que é a minha mãe. KKK, atenciosamente, Vilésio Cerbaro de Passo Fundo. A respeito de privatizações e previdência. Eu acho que o que o governo está fazendo, eu já disse aqui, eu vou repetir, é uma carnificina com uma geração inteira. Essa proposta de reforma da Previdência do Michel Temer é das propostas mais monstruosas e imorais que eu já vi no país. Eu acho que ele não vai... Já teve muita coisa ruim, já venderam medida provisória, já fizeram tudo. A ANAC fez essa lambança aí das bagagens, a ANS reajustando muito acima da inflação. Tudo isso que deveria ser motivo de investigação do Ministério Público Federal, que, coitado, também não consegue... Não consegue atender atender a demanda, toda, né? a demanda. Mas essa da reforma da Previdência, essa chega a ser criminosa. E eu vejo as pessoas defendendo a reforma da Previdência. Aí eu já levei alguns parlamentares no meu programa lá, os que defendem a reforma da Previdência. Pô, o cara fala 5 minutos... Sabe, eu não sou o dono da verdade, mas eu digo, eu encerro o assunto assim. Previdência social não é um cálculo aritmético, Magda. Não é um cálculo atuarial. A Previdência Social é uma atividade de fim social. O governo precisa gastar com a Previdência Social.
Não existe previdência social autossustentável no mundo inteiro. Que dê lucro. Que dê lucro. Não existe isso. Né? Não é para dar lucro. É para uma geração pagar. Aí o governo, mas o governo, mas não tá pagando. Claro, não está pagando porque o governo está usando dinheiro da Previdência Social para outras coisas. Exatamente. Porque os maiores bancos do país não pagam o INSS. Porque grandes empresas não pagam o INSS porque tem amigos em Brasília. Não são cobrados. Então é sem vergonhice. E aí esse presidente vem propor uma reforma imoral como essa, de fazer o cidadão trabalhar 40, 45, 49 anos, recolhendo para poder se aposentar com 100%. O Jorge Trajano diz o seguinte: o Temer tem que criar uma lei, sim, mas para o povo que trabalha e sustenta esta safadeza toda para continuar vivo. Jorge Trajano. Ele tem razão, é imoral. E se o Michel Temer cair, Marne, ele vai cair por causa da reforma da Previdência, talvez um pouco por causa da reforma trabalhista, porque ele colocou o trabalhador de joelho para os sindicatos, né? Mas ele vai cair por causa da reforma da Previdência e por causa da reforma trabalhista. Ele vai cair por causa dessas duas coisas, senão até ele seria mantido. Porque politicamente, Vitorino, a economia... Quando eu falei que no Brasil nós poderíamos copiar a Constituição americana, principalmente no sentido do sindicalismo. Nos Estados Unidos, nós temos aqui 14, 15 mil sindicatos dos Estados Unidos. Quantos são lá? 100 e poucos, 812. 800, então. Como é um país com 325 milhões de habitantes, 125 milhões a mais que o Brasil, tem muito menos sindicatos, 10% dos sindicatos. Não, e o número surpreendente, Marne, é que lá os sindicatos patronais são... Os sindicatos têm mais número que os sindicatos laborais. As unions, como eles chamam. Por quê? Porque lá as empresas preferem formar conjuntos para questionar junto ao governo redução de impostos, essas coisas todas. E as unions, que são sindicatos lá, tem também aquela coisa de defender, mas lá as unions têm que te conquistar. Eu quero que você seja associada, Cris, eu vou te oferecer serviços. Olha, a nossa união, o nosso sindicato, tem médico, tem dentista, a gente dá suporte jurídico, tem contador para fazer o teu imposto de renda, você vai estar protegido, tem uma estrutura, tem atendimento hospitalar, Aqui, nada. Aqui não tem 2% dos sindicatos brasileiros que te oferecem qualquer coisa para o trabalhador. O sindicato no Brasil que funciona é sindicato patronal, que são organizados, que oferecem... Dá uma olhadinha o que oferece o SESI, o SESC. Olha o sistema FEComércio, a estrutura. Os caras têm cursos, capacitação, oferecem... É o serviço social da indústria. Você viu o Sete Service? É tudo deles, né? É tudo deles. Que acha que é do governo. É tudo deles. Eles é dinheiro dos sindicatos patronais que as empresas pagam. O Sete Service aqui tem uma estrutura, uma sede maravilhosa, da capacitação, treinamento. Aí você vai ver o sindicato dos trabalhadores do diabo com carregue. Os caras não fazem nada, só pegam o dinheiro do salário do trabalhador. Para! A Carla tem uma mulher assim, me inspira, coisa feliz, risada. E o Vitorino vai colaborar no Dia dos Namorados comigo, comprando 2 espumantes top pra mim, né, querido? Eu preciso da força dos amigos. Eu sou um carro de Fórmula 1. Eu sou patrocinado. Essa eu quero ver, quero estar junto. Mas não ia rolar o jantar? O jantar. Não, o jantar ele quer trocar com outro compromisso. Ele quer trocar por 2 espumas de prata com um... Não, é que tem uma espuma de prata que está dando o que falar. É uma bem rosé, é uma cidra rosé, que tu troca o rótulo e a mulher pensa que é uma Moon da Fórmula 1. Barbaridade! E aí tu dá uma cidra de 8 pila. 8 pila, mas essa não tem paladar nenhum, né? Não é, as pessoas estão com uma Dom Perignon. R$1.200 uma Dom Perignon. Com uma Moon, tá? Pode mas comprar, sabia então. que na Europa existem cidras maravilhosas. Aqui queima cidra, espuma de prata. Não, mas aqui é boa. Mas é boa. Tem gente que gosta dela docinha, né? Mas na Europa tem muito. Eu vou falar com você. Você sabia que os espumantes Moscatel, que até algum tempo eram maltratados, hoje são mais caros que os espumantes convencionais? Os espumantes Moscatel. É muito doce. Não estou dizendo nada. Os espumantes Moscatel top estão mais caros que os dos brutos DMC que tem de Moscatel é uma outra coisa. Espumante Só Moscatel. tomou cerveja no almoço, Vitorino? 12 Eisenbach. Não, Eisenbach não. Tomei a devassa ruiva.
Também devassa a Ele Rui. sai dirigindo. claro Ele que vai não. pelo aplicativo Como na disse noite aí. que tu tinha Olha, 40 boca de convidados na feijoada de sábado. Não, era aniversário da minha prima, a doutora Ana Vitorino, lá no Tribunal de Justiça, estava de aniversário no sábado e ela comemorou lá na Devassa, na E Praça ele 15. estava lá e eu estava numa passando. E eu estava lá e o Chicão estava no passando. Aí ele se infiltrou O Chicão, na Não, comemoração. Ah, eu também fui Foi de convidada, bico. mas não fui. Eu nunca fui. E o Chicão chegou lá na feijoada. Que as pessoas me aquela pagam cara pra de mim. mal. Me pagam pra mim. Porque não tem celebridade nessa cidade, os homens tudo CPF, só pode dar eu na pedra. Olha só. Na pedra. O Marquinhos do Supercan tá mandando um abraço, dizendo que eu sou muito estiloso, que a Restinga toda tá me vendo. E a Restinga é Ibope, sabe? Se eu fosse Xinga candidato teu a povo, vereador, tio. ganharia lá. Xinga teu povo, tio. Restinga teu povo, tio. Gosto muito da minha lá. Restinga teu povo, tio. Eu sou um cara do morro, moro no Santa Tá bem, Teresa. tá bem, tá bem. Fala, querido. Pela produção permanente. Boa noite, bancada. O povo fala aqui, o povo fala. Boa noite, bancada. Eu aprendi a gostar de vinho quando no programa Câmara 2. O professor Mauro Todas as Corte Real. sextas-feiras, o nosso querido Clóvis Duarte encerrava o programa com degustação de vinho. Everton do Partenon. É verdade. Pô, a gente é verdade. podia trazer esse Com o de volta, professor hein? Mauro Corte Real. Mas é que começou a ficar complicado depois. Começou a ficar complicado. Ah, ele pode mandar umas 5 garrafas sexta-feira para Olha aí, gente olha, degustar. isso aqui é maravilhoso. Tem que me dar, querido. Eu sei que Mas ele não está pedindo para ti. Mas ele tá está cacifado. Eu conversando. preciso. Ele está cacifado. Eu preciso. Ai, mas vocês também, vou te contar. Não, assim, ó. Chicão, acabei de ver. É muita chinelagem, gente. Olha, Acabei de receber um e-mail aqui. Olha É essa. pior do que dividir os 10 reais. olha, Chiquinho. Não, o Chiqueira, brincadeira. Eu levar daí um é coquetel aqui na Pedra Redonda de pagar a gasolina. Quanto é? Ele fez um conto, nós vamos gastar 5 litros, papai, dá 10 pila. E o estacionamento era 20 de Gente, dobrou. esse programa aqui não é Esta é Sua Vida. Vamos às notícias, por favor. Mas Por favor, ó. até informação para o telespectador. JF aceita pagar 10,3 bilhões em acordo de leniência com o Ministério Público. Está tudo acertado. Assinado nesta segunda-feira o acordo de leniência com o Ministério Público Esse Federal. acordo até eu quero, né? 8 bilhões. 25 anos para pagar. 8 bilhões. O valor será distribuído entre a União, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Caixa Econômica Federal e os fundos de pensão Petros, Petrobras, Vai dar 40 mil reais por mês. Pra eles dá Olha nada. que coisa ridícula. É. E o pior é o seguinte. 70 bilhões, eu falei hoje na Rádio Pampa, que eles estão devendo. 70 E o, bilhões. e o pior é que essa empresa tem milhares de ações trabalhistas. Né? Responde a milhares de ações. Ou seja, os caras Agora, não pois pagam é. a Previdência. Tem milhares de ações trabalhistas por irregularidades. Pegam 12 bilhões à vista, há quase uma década atrás, se mandam do país Ou seja, e vão sair daqui sorrindo do mundo. ou seja, toda essa gente que privilegiou essa empresa, toda essa gente que recebe, tem que ficar mais tempo na cadeia por isso. Sim. Porque os caras, além de tudo, têm ações trabalhando, estão pagando as pessoas, passaram para trás as pessoas. Quer dizer, é muito mais grave o que essa empresa fez aqui nesse país contra os brasileiros. É muito mais grave. E aí vem a Gleisi Hoffmann, nova presidente do PT, dizer que foi Narizinho? o Narizinho, que foi... que o Lula foi o presidente que mais fez pelos pobres. Sim, fez. Deu bilhões para esses caras milionários se mandar. Porque a senhora sabia, dona Gleisi, que isso é dinheiro do trabalhador? É, do Você sabia que o dinheiro do BNDES sai dos nossos impostos, dos nossos tributos? Foi pra Venezuela. Foi pra Venezuela. E eles não estão devendo ações trabalhistas. Trabalhista, dona Gleisi. Aliás, Trabalhador. não existiu nada mais danoso ao trabalhador do que o PT no governo, sabia? O trabalhador se arrebentou, deram dinheiro aí, bolsa, criaram esses chamados programas sociais, que era mais voltado à eleição de qualquer outra coisa, e arrebentaram com o trabalhador, carga tributária, deixaram a coisa correr do jeito que correu. Hoje o trabalhador, 40% do suor dele, Cris, 40% fica em impostos e tributos todo mês. Sabe o que é você deixar 40% do teu suor para o poder público, que não te dá nada? Não te dá O nada. seu salário começa a ser pago a partir desse mês. São 5 meses. É esse mês que eu vou começar a receber, porque até agora eu só sustentei a dona Gleisi Hoffmann e a turma dela.
Olha, o advogado de defesa do ex-deputado, ex-assessor, ex-amigo, ex-carregador de mala, de dinheiro, essa coisa aí, entrou com pedido de habeas corpus e no pedido ele afirma o seguinte, que ele foi vítima de coação ilegal. Claro. Ele pegou uma mala com $500 milhão e sabe quem vai julgar? O senhor Lewandowski. Tá solto semana que vem. Como diz a minha colega Agora, Tá solto semana que vem. Foi decretada a prisão dele através o Fachin autorizou, né? Então, o processo dele, apesar dele não ter mais foro privilegiado, porque já não é mais deputado federal, ele continua com o Fachin porque está vinculado ao presidente Michel Temer, é isso? Na época do crime, coisa e tal. Estão tentando desvincular, mas aí a desvinculação beneficia um e prejudica outros, aí eles não querem. Era a mesma coisa que aconteceu com o Lula e com a presidente Dilma, quando daquela gravação e tal. A família dele, cara, agora sai em vocês viram o defesa lugar dele, que o homem mora? É uma mansão. É uma coisa nababesca. Eles debocham do Família dele lugar muito que rica. que engraçado, agora a família de todo mundo é rica. Você tá com vergonha. O Manteiga vendeu um imóvel lá de mais de $500 milhão também, mandou para a Suíça porque a família dele é rica. E aí eu vou te perguntar, por que as pessoas roubam se elas são ricas? Quanto mais tem, mais querem, mas por que as pessoas fazem isso? dá É que eles estão roubando do povo brasileiro. Aí você vai ali no Cristo Redentor, no Conceição, aquelas pessoas jogadas no chão porque não tem leito. Gente que está esperando cirurgia. E foi dali que eles roubaram. Sabe o que é você esperar uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de emergência 2, 3 dias, a pessoa gritando de dor? Foi dali que eles roubaram. Foi dali que eles tiraram dinheiro. Esses dias eu vi a pessoa é amiga minha, mas não é por isso, mas ela está com uma mãe no Hospital Santa Rita ali, ela fotografou a cadeira de rodas, porque a mãe dela é uma pessoa de idade muito, muito avançada, e ela está tratando ali o estado da cadeira de rodas, onde a senhora que ela está sentada, que ela disse, eu só rezo que a cadeira não quebre e minha mãe não caia, né? Eu imagino. Sabe, isso, esse dinheiro tinha que estar ali, entendeu? Essas pessoas que estão nas filas do SUS, dos hospitais, é dessas pessoas que essa gente roubou dinheiro. Esse dinheiro aí dos Wesley, dessa gentalha, é dessa gente que esse dinheiro foi tirado. E aí vem essa dona Gleise dizer que fez pelo povo. Ô, dona Gleise, por favor, não seja Mas como ela é ridícula. ruim no microfone, hein? Mas não sabe falar Mas ela tem aquilo decorado, aquilo é um mantra que ela tem, né? Porque as pessoas... Ensaiadinha. Dizem que é ruim tudo. Mas não adianta ficar falando disso aí, isso é tudo papo furado. Eles entram nas eleições, vão ganhar de novo, o povo não reage. Eu duvido. O povo não reage. Duvido não que o Paraná eleja esse essa blá blá moça. blá, desemprego. Chicão tem razão, porque o que eu ouço de gente defendendo é impressionante na rua. Duvido. E tu vai falar de Bolsonaro, essa nossa direita, a coisa que eu tô com raiva dessa direita. O Bolsonaro é xenófobo. O Bolsonaro é o único cara para arrumar isso aí. Quem é que vai arrumar? O Dória? Perdeu. O Dória já... Vai dar Luiz Inácio Lula da Silva. O Dória já perdeu uns pontos aí nas coisas dele. Está com 41% já de aprovação e 22% de reprovação. O que o Grupo Folha está fazendo com ele lá em São Paulo vai perder mais ainda, porque estão no fígado do Dória. Acho que é um anúncio lá, alguma coisa que ele tirou lá que os caras não gostaram. Boa noite, nobre bancada. Sou muito fã do programa. Discordo de uma telespectadora que falou dos drops. Acredito que vocês estão aí para nos informar e entreter, não se autopromover. No fígado. Entrega o Vitorino para ela, fala 2 horas. Sei que o Vitorino... foi o Marcos, não é uma mulher. Então, sei que é pior ainda. Não, sei que o Vitorino é bem falante, mas acho que as informações que nos traz se fazem necessárias. Beijos e abraços, Marcos de Porto Alegre. Tá bom, Marcos. 25 milhões de desempregados, 300 mortos esse final de semana, mais uma bomba aqui, mais um lance aqui, tá dando informação. Negativismo total, aí te enforca. Eu não sou desse time. Como era o nome daquele... Eu sou do time da vida. Como era o nome daquele pivete que tinha do Pichote? Pichote, é o próprio. Então o Pichote. Mas eu sou do povo, sou do morro. Do povo. Humilde. O povo, ele é do povo, mora no morro, mas tem uma casa com piscina. Eu tenho uma casa com o quê?
Com um lamaçal ali? Se tem uma piscina, vou fazer o quê, querido? Mas daí tu é do povo, Eu sou do povo. Você tá vazia. Nunca tive um emprego público, nunca na minha vida. tu fala que aqui... Só tive aqui na Bandeirante, jamais tive. Abre o portão da casa! Eu sou inteligente, 180 QI. A minha carteira tá ali. Não peço emprego. Tirei um, tá filho? Eu, se fosse tu, comprava uma cuia. Isso é mínimo pra mim, um cara que vê erva mate, televisão uma na bomba, madrugada, que todos esses mortofós dos outros canais que dão traço, estão me imitando até agora aí. Parou. O Maurício Júnior faz o que eu faço e anda de Ferrari em São Paulo, e eu ando de Uber aqui. Eu sou um injustiçado da vida. Coitado. Total. Pra minha competência, eu sou. Para, o resto do jornalista é tudo igual. Para, tudo igual. gente. Olha agora do Vitorino, tem 200 Vitorino na rua. Para de Vitorino é um mimimi. gol prata. Tá cheio na rua aí. Para de mimimi. Para de mimimi. Bolinha. Chega de mimimi. Magda, achei interessante que hoje a Câmara Municipal de Porto Alegre realizou o ato de instalação da CPI da telefonia móvel. A gente sofre muito, né, com a falta de sinal, a internet que não é 3G nem 4G, e aí foi instalada hoje, então, a CPI da telefonia móvel, foi proposta pelo Walter Nagelsmann. Será dentro que da não CPI, vai? será que vai? Será que vai funcionar dentro da Tem CPI? sinal, será? Acho que não, Não, tô brincando. Do jeito que tá ruim, mas tem que funcionar. Então foi proposta pelo Walter Nagelsmann e hoje foi assinado, foi a realização do ato da instalação. Bom, tomara que mude alguma coisa, né? Precisamos. Prometi que não iria mais importuná-los com esse problema, mas infelizmente as tragédias não cessam aqui na esquina da morte. Ontem, domingo, sem movimento grande, mais uma vez houve colisão de 2 carros. Nem pergunte-me como a IPTC não apareceu. Um dos carros só não derrubou a cerca do prédio de resíduo porque bateu de frente em uma árvore. Susto mais uma vez foi grande e o medo acentuando a cada dia. Me desculpa, não sei mais o que fazer, os órgãos competentes nada fazem, nada dizem, nada respondem e o IPTU já paguei. Abraços, Márcia Pereira Dias. Eu agora vou tentar me lembrar, mas eu acho que ela está se referindo à esquina da Itaboraí com a Barão do Amazonas. Magda, já que a informação tem que ser séria, eu vou dar uma informação séria. O Vitorino vai fazer a avaliação. A cidade só fala uma coisa agora. Que o EPTC está botando 200 câmeras a partir de hoje à meia-noite para multar as pessoas no semáforo. Inclusive, o Antoninho Simonetti, irmão do Edemir, mandou uma lista de onde é que essas câmeras estão. Eu queria saber do Vitorino se é verdade isso aí ou não. Que todo mundo está falando. Estão perguntando Chicão, onde é que está o Marquesão. Chicão, assim, ó, eu vou te falar uma coisa. A IPTC, eu estava elogiando aqui, comecei a elogiar, mas, sabe, de umas 2 semanas para cá, eu estou vendo quase todos os dias aquela pistolinha trabalhando. Aquela pistolinha traumática. E aquela pistolinha hoje estava na descida aqui do viaduto São Jorge, na perimetral. Ali, naturalmente, você dá uma embaladinha. Dá uma embaladinha. Eu acho que eu tomei um tranco. Eu vou te dizer. Acho que eu tomei um tranco ali. Mas assim, ó, eu pergunto o seguinte: quantos acidentes já teve ali? Quantos acidentes já teve na descida da Plínio Brasil-Milano para você botar um negócio de 40 km por hora? Para não entrar então, assim, esse negócio é só para fazer dinheiro. Então não é ordenar o Marquesã, essa história toda. Eu acho o seguinte, ano que vem tem eleição, a prefeitura está precisando de dinheiro, o Estado está precisando de dinheiro, e sempre foi, essa lei foi criada, sabe por quem? Pelo Fernando Henrique Cardoso e a turma dele, do Detran de São Paulo, que depois teve até intervenção federal. Levou esses caras para o Rio de Janeiro, chamou os governadores e disse, vocês informem aos prefeitos lá. Nós vamos fazer uma lei aqui, a lei de trânsito vai ser extremamente rigorosa, nós vamos recrudescer ao máximo, vocês vão fazer uma grana. Tu faz ideia quanto esses caras arrecadam? Tu fala com eles e diz, não, mas tem multa. Teve a cara de pau de um cara dizendo no meu programa uma vez que disse o seguinte, não, mas a multa do Detran, a gente gasta mais para emitir a multa do que recebe. E eu tive que ouvir com E não adianta recorrer. Não adianta recorrer, vai perder então, assim, sempre. A rapaziada da pistolinha tá na rua de novo. O que é a pistolinha? Daquela pistolinha de multar, assim. E a câmera? As duas últimas semanas eu já vi uma da manhã ser assaltado é roubado pela multa. Não tem saída. Tu pode escolher. E as multas agora? Tu dá um tiro na câmera? Não pode, porque é a lei. É aquele papinho, tudo é lei, a lei não pode. Não briga comigo. Olha aqui, ó. As multas eram 120, 130 reais. Agora é 300, 400.
horrível. Aquela jaqueta que eu não me importava de pagar, agora é 160. 180. E dá pra ver? É uma grana agora. Dá pra ver? Não, mas é que não dá quando tu tá descendo ali no viaduto São Jorge. Tu descendo no viaduto São Jorge, não dá mais, porque a pistolinha tá te esperando. Viaduto São Jorge. Vai matar o dragão. Eu passo todo dia. Ô, Chico, eu passo. Vai lá pra ver se pega um dragão. Um dragão. Aqui é o Marcelo. Eu passo todo dia porque é meu caminho. O viaduto São Jorge é a terceira perimetral. É o caminho pra vir pra cá. Ele fica sério agora. Não é quando é a gente. Aqui é o Marcelo Lemos da Silveira de Canoas, bairro Fátima. Assisto todos os dias de segunda a sexta. Vocês falaram do Danilo Gentili. Não acho graça nem da Tata Werneck. Gosto do Paulinho Micharia. Tá bom. Gostava daquele programa CQC. Lembras? Eles iam até Brasília encher os deputados. Agora seria bem legal. Dona Magda, linda. Carla elegante. Jéssica uma diva. Cris chiquérrima. Gugu inteligente. Marne sábio. Chicão se acha a última bolacha do pacote. KKK. Tô brincando, Chicão. As pessoas aqui me acham, Presta eu sou humilde até. Presta atenção, deixa eu terminar de falar. Tô brincando, Chicão. Te conheço do tempo do Camisa 10. Um abraço. Eu não quero humilde, simples. Tu te esconde, não se Somos do povo. Humilde, simples, porra. Aí o cara me liga de madrugada, Chicão. Tô aqui no Preza, aqui, vem jantar, salmão por minha conta. Tô te mandando o motorista te buscar em casa. Ai, que coisa maravilhosa, ninguém Aí eu não me vou? busca. Eu não vou? Vai, claro. Eu não ia. Vai que ninguém te chama. demais. Mas ninguém te chama. Vai tentar nesse Esse é o problema. Ô, Chicão, Chama. tá boa. Que sinceridade. Que sinceridade. Dona Magda, os postos registram um movimento intenso para a votação contra a gripe. Eu acho que é importante isso. As pessoas eles estão se dando conta da importância de tomar essa vacina contra a gripe. São 10 milhões de doses que, se não forem usadas, elas perderão o efeito. Não funcionarão mais. Então as pessoas estão indo hoje, os postos ali o modelo, o posto modelo, tem que fazer essa vacina. Eu sei que muitas pessoas fazendo a vacina, mesmo assim, pegam o vírus. Isso acontece, né? Não. Pode pegar a gripe e envelopar. Eu tomei Mas a é vacina, não senti nada. Mas muitas pessoas. Mas é porque as pessoas já estão incubadas, aí coincide, eu Às acho. vezes não, Agora, às vezes não. Depois de Mas o um vírus mês, não é. mês e meio, 2 meses, ela faz o efeito. vem o Se eu resfriado. posso estar incubado. Vem o resfriado? Tá, e esse negócio que depois de um Terminando o tempo nosso não programa, funciona mais, desejamos é a importante. você uma boa Vamos noite, estragar a bons vacina. sonhos. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos de volta para mais um encontro. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.